Sejam todos muito bem-vindos ao webinar Análise de Impacto nos Negócios, BIA. O webinar de hoje será realizado por Bruna Borsali, engenheira química e analista de produto e mercado na Soft Expert. Desejo a todos um ótimo webinar. Olá, meu nome é Bruna e eu sou analista de produto e mercado aqui na Soft Expert. Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre análise de impacto nos negócios, BIA. Nesse webinar, eu vou passar uma visão geral sobre o que é a BIA, por que ela é tão importante e como você pode fazer para implementar ela de acordo com a ISO 22301. Eu também vou te mostrar os benefícios que essa análise pode trazer para o seu processo de continuidade dos negócios. Muitas empresas ficam empacadas nessa etapa da BIA e gastam muito tempo e esforço para fazer uma análise que nem sempre atende aos requisitos da ISO 22301. Mas eu vou te mostrar que a BIA pode ser feita de forma muito mais rápida e simples se você souber como planejar e executar ela corretamente. E é isso que eu vou ensinar nesse webinar. Mas antes, eu quero reforçar que essa apresentação ela é voltada para quem está começando a aprender sobre a BIA. Eu vou explicar alguns conceitos básicos sobre análise de impacto nos negócios e dar algumas dicas para você iniciar o seu projeto. Mas então, afinal, o que é a BIA e por que ela é tão importante? A BIA é uma ferramenta que nos ajuda a prever o que pode acontecer se algum dos nossos serviços ou processos parar de funcionar por algum motivo. Por exemplo, se o nosso fornecedor falir, se o nosso sistema for invadido, se acontecer algum desastre natural, etc. A BIA nos permite estimar quanto tempo e quanto dinheiro nós podemos perder nesses casos e quais são as consequências para os nossos clientes, para a nossa reputação, para o cumprimento legal e para a segurança da empresa. Com essas informações, a gente consegue planejar como reagir e como vamos nos recuperar dessas situações, definindo ações e recursos necessários para cada processo ou serviço crítico. A vantagem disso é que nós conseguimos evitar ou reduzir os prejuízos e garantir a continuidade das nossas operações. A BIA também nos ajuda a avaliar os riscos que podem afetar o nosso negócio e priorizar os processos ou serviços mais importantes. Dessa forma, nós podemos alocar os recursos de forma mais eficiente e otimizar os custos. Resumindo, então, a BIA é o processo de identificar e analisar os processos e recursos críticos para o funcionamento do negócio, assim como os impactos potenciais de uma interrupção nos mesmos. Para ilustrar a importância da BIA, imagine que você é dono de uma fábrica de tecidos. Um dia o seu fornecedor de matéria-prima sofre um incêndio e fica impossibilitado de entregar os pedidos por algumas semanas. E aí, o que isso significa para o seu negócio? Quanto você vai perder em produção, em receita, em qualidade dos produtos? Quanto tempo você vai levar para encontrar outro fornecedor e retomar suas operações? Quais são as medidas que você pode tomar para evitar ou minimizar esse tipo de situação no futuro? Essas são algumas das perguntas que a análise de impacto pode te ajudar a responder. Então, com a BIA, você pode descobrir quais são os processos e recursos mais importantes para o seu negócio, quanto tempo você pode ficar sem eles, quais são os problemas que podem acontecer se eles pararem de funcionar, quais são as ações e os recursos que você precisa para garantir que o negócio continue ou volte a funcionar. Antes de falar dos passos para implementar a BIA, eu vou explicar alguns termos que são usados na análise de impacto nos negócios. O primeiro termo é o MTPD, ou só MTD em inglês, que significa período máximo tolerável de interrupção ou inatividade. Ele é o tempo máximo que um departamento ou processo pode ficar parado sem que isso prejudique o seu negócio. Para fazer a BIA, você precisa definir o MTPD para cada atividade ou processo da sua empresa. Por exemplo, se você tem 5 departamentos, você precisa saber quanto tempo cada um deles pode ficar sem funcionar. Imagine que você tem um banco e que um dos seus processos é emitir empréstimos para empresas. O MTPD para esse processo pode ser de 2 dias, por exemplo, porque se o banco não emitir novos empréstimos por esse período, não vai ter um prejuízo tão grande assim. Por outro lado, outro processo do banco é processar pagamentos. O MTPD para esse tipo de processo precisa ser de alguns minutos no máximo, porque se os pagamentos não forem processados em tempo real, o banco pode acabar perdendo clientes e credibilidade.
além de que imagina o transtorno que isso causaria para os usuários. Outro termo agora é o MTTR, que significa tempo médio de reparação ou tempo médio de manutenção corretiva. Ele representa o tempo médio necessário para reparar um equipamento ou serviço de TI que sofreu uma falha, por exemplo. Ele é calculado dividindo o tempo total que aquele reparo levou pelo número de falhas que aconteceu naquele período. Por exemplo, uma máquina que funciona 24 horas por dia teve 2 falhas em uma semana. Uma levou 10 horas para ser reparada e a outra demorou 2 horas para ser reparada. O MTTR dessa máquina, então, é de 6 horas. É só somar as horas e dividir pelo número de falhas. O MTTR baixo indica que o equipamento ou serviço pode ser consertado rapidamente, significa que ele é fácil de reparar. Assim, o tempo de inatividade é menor e os prejuízos para o negócio também. Agora, o MTTR alto indica que o equipamento ou serviço é difícil de reparar, que vai ter uma demora para identificar e para solucionar esse problema. Nesses casos, às vezes, a substituição é até mais vantajosa do que a reparação daquele equipamento ou daquele sistema. Outro termo usado é o RTO, que significa Objetivo de Tempo de Recuperação. É o tempo que você pretende levar para restaurar as atividades depois de uma interrupção. O RTO é definido depois do MTPD, levando em conta as estratégias e recursos que você tem para se recuperar. O RTO ele deve ser menor ou igual ao MTPD, que se ele for maior, o negócio, o departamento ou o processo, enfim, pode não resistir àquela ruptura. Por exemplo, no caso do banco, se o MTPD para o departamento de TI é de 1 hora, o RTO também deve ser de 1 hora ou menos. Agora, o último termo que eu vou explicar é o RPO, que significa Objetivo de Ponto de Recuperação. Ele é o tempo aceitável que a empresa pode perder dados sem sofrer tanto dano, mas ele também pode ser medido pelo tempo desde o último backup realizado. Por exemplo, se o último backup foi feito às 10 e a parada aconteceu às 11, o RPO é de 1 hora. Ou então, uma empresa que trabalha com dados financeiros sensíveis tem um RPO pré-estabelecido de 15 minutos. Ele pode perder no máximo 15 minutos de dados em caso de uma falha. Nesse caso, deve ser realizados backups a cada 15 minutos ou menos para garantir esse objetivo. Assim, o tempo desde o último backup realizado deve ser igual ou menor que o RPO definido pela empresa. Vendo agora no formato de linha do tempo e recapitulando, o RPO ele é importante para saber qual que é a sua política de backup, como eu dei o exemplo anteriormente. Nesse ponto o incidente aconteceu, então partimos para o MTTR, que é o tempo médio de reparação. A gente pode ver ali que ele está dentro, entre aspas, do tempo do RTO, que é quando de fato a empresa consegue retomar as atividades. Então você precisa estabelecer um tempo de reparação ou manutenção corretiva menor ou igual que o seu tempo de recuperação, que é o RTO. E esses dois precisam ser menores que o tempo tolerável de interrupção, que é o MTPD, para que a empresa não tenha prejuízo. Esses são os 4 termos principais da BIA. Agora, então, indo para a parte de implementação. Aqui eu vou explicar 6 etapas fundamentais que fazem parte de uma análise de impacto no negócio, de forma mais geral, e depois eu mostro como fazer a análise de impacto em mais detalhes. A primeira etapa é identificar os processos e recursos essenciais para o funcionamento do negócio. Então, nesse passo, você deve mapear todas as atividades que são realizadas na sua organização, desde as mais estratégicas até as mais operacionais, mas você não pode fazer isso para a empresa toda de uma vez, além de não ser comum, também é muito mais complicado. O melhor é dividir esse trabalho em partes menores, por departamentos, por exemplo. Assim você faz a BIA para cada departamento, olhando para os processos, produtos e serviços que eles têm. Em seguida, você deve avaliar quais são os processos ou atividades que são vitais para o funcionamento daquele departamento. Isso vai te ajudar a priorizar as ações de recuperação e prevenção em caso de uma crise. Além disso, você deve identificar quais são os recursos necessários para a execução desses processos. Então, pessoas, equipamentos, sistemas, fornecedores, infraestrutura, etc. A segunda etapa, o segundo passo, definir a política de continuidade de negócios. Então, sabendo o que é essencial para o funcionamento do negócio, você consegue definir a política. A política é um documento que diz quais são os seus objetivos, o que você espera alcançar com esse processo.
Nessa etapa também é importante mostrar que a alta administração está comprometida com isso e definir quem vai ser responsável por cada coisa. Aqui na terceira etapa, análise de impacto dos negócios e avaliação de risco. Nesse passo, você deve estimar qual seria o efeito de uma interrupção nos processos e recursos essenciais para o seu negócio ao longo do tempo. Aqui precisam ser feitas duas análises, a análise de impacto nos negócios e a avaliação de risco. A análise de impacto nos negócios, que é basicamente a forma de medir quanto tempo a sua empresa pode ficar parada sem causar muitos prejuízos, e a avaliação de risco, que é onde você identifica quais são as ameaças que podem atrapalhar seu negócio, como ataques hackers, desastres naturais, incêndios, etc. Você também precisa estimar quão grave essas ameaças podem ser e como elas podem afetar o seu negócio. Para isso, você deve considerar diferentes cenários, então uma interrupção parcial ou total, se ela vai ser temporária ou permanente, se ela vai ser localizada num departamento ou se vai ser generalizada, né? Se vai afetar a empresa toda. Você deve quantificar o impacto em termos financeiros, como a perda de receita ou o aumento dos custos, em termos operacionais, como a redução da qualidade ou da produtividade, em termos legais, como multas e penalidades contratuais, em termos de imagem, como perda de reputação ou confiança dos clientes e parceiros. Você deve usar uma escala de impacto que varie de baixo a muito alto, de acordo com os critérios definidos que fazem sentido para a sua organização. A quarta etapa, definir estratégias de recuperação. Nesse passo, você precisa desenvolver a estratégia de gerenciamento de continuidade de negócio, ou seja, definir os objetivos de recuperação e como será feita a priorização dos processos e recursos essenciais. Aqui você deve estabelecer quais são os níveis aceitáveis de interrupção para cada processo e recurso, ou seja, qual é o tempo máximo que eles podem ficar indisponíveis sem comprometer o negócio. Esses níveis são aqueles termos que eu mostrei no início da apresentação, o MTPD, o RTO, o RPO e o MTTR. Lembrando que o MTPD é o tempo máximo que o processo pode ficar interrompido antes que o impacto se torne inaceitável, e o RTO é o tempo necessário para que um processo seja restaurado ao seu nível normal de funcionamento após uma interrupção. Essa estratégia é onde você planeja como que você vai conseguir recuperar o seu negócio depois de uma emergência. Então você precisa pensar quais recursos você vai precisar, como backup, equipamentos, locais alternativos. Você também precisa garantir que esses recursos estejam disponíveis ali no tempo certo, dependendo do seu RPO, que é o tempo máximo que você pode ficar sem os dados do seu negócio. Agora, a quinta etapa, o planejamento de continuidade de negócio. Esse planejamento é onde você escreve os planos que devem ser seguidos em caso de uma emergência. Esses planos devem dizer o que cada pessoa deve fazer, para onde ir, como utilizar os recursos disponíveis. Mas, para que esses planos funcionem, você precisa ter certeza de que todos os recursos estão preparados e que você fez uma boa avaliação de risco. Então, aqui a tarefa é elaborar um plano de ação para garantir a continuidade ou a recuperação dos processos e recursos essenciais. Essas ações e recursos devem estar alinhados com os objetivos de recuperação e priorização definidos anteriormente. O plano de ação que vai ser criado, ele deve contemplar as seguintes etapas: a prevenção, como medidas de segurança, backup, redundância, medidas de resposta, como ativação de equipes, comunicação, mobilização de recursos, medidas de recuperação, como restauração de sistemas, retomada de operações, normalização de serviços, medidas de aprendizado, como avaliação dos resultados, identificação das lições aprendidas e implementação de melhorias. Indo para a última etapa agora, que são os testes. Então, por último, você precisa fazer exercícios e testes. Eles vão ser a forma de verificar se os planos estão funcionando bem e se tem algo que pode ser melhorado. Nessa etapa, você precisa simular algum cenário de emergência e ver como a sua equipe reage e como o seu negócio se recupera. Assim, você vai conseguir ter uma ideia se a sua análise de impacto no negócio foi realmente bem feita e se isso vai ter um resultado eficiente para a sua empresa. Bom, eu mostrei as etapas que fazem parte de uma BIA e agora eu vou mostrar um passo a passo de como fazer isso com mais detalhes utilizando a nossa ferramenta, o Soft Expert Risco.
Eu também vou mostrar um exemplo de formulário e cálculo de MTPD, que é uma das partes mais importantes da análise de impacto nos negócios. Então, primeiro de tudo, você precisa definir a metodologia para começar a fazer a sua BIA. Isso significa que você precisa escolher como vai fazer a análise de acordo com o tipo e tamanho da sua empresa. Você não pode usar um modelo pronto que não se adapta à sua realidade, não vai fazer sentido. Então você precisa criar um método que faça sentido para você e para os seus stakeholders, que são as pessoas interessadas no seu negócio. Aqui eu tenho um exemplo para demonstrar como o Soft Expert Risco pode te ajudar nessa parte. Com ele você consegue criar a sua própria metodologia para fazer a BIA de uma forma que isso faça sentido para a sua empresa. Você consegue cadastrar o tempo usado na análise, aqui foi usado de 2 horas até 1 semana, mas existem processos mais críticos que essa análise precisa ser feita baseada em minutos, então ali é tudo completamente configurável. Depois no tipo de impacto, nesse exemplo eu cadastrei em forma de perguntas e dentro de cada pergunta tem um impacto, podendo ser um impacto marginal, aceitável, alto ou catastrófico. Por último ali o resultado, nesse caso eu coloquei para o resultado da análise ser a definição do MTPD. Depois de estabelecer esse método de avaliação, você precisa começar a coletar os dados. Então aqui eu tenho um exemplo de formulário da nossa plataforma, onde você começa preenchendo o nome da sua análise, que pode ser de um processo, departamento, atividade. Ali você define também o contexto, unidade de negócio, área, equipe responsável. Aqui a gente começa a avaliação, que é onde vai ser definido o MTTR, o RPO, RTO e MTPD. Para conseguir definir cada um desses valores, é importante envolver as pessoas que têm conhecimento sobre os processos, atividades ou departamentos em questão que estão sendo analisados. São elas que vão ter maior base e conhecimento sobre os requisitos de continuidade, sobre os impactos e riscos de cada área. Essas pessoas podem ser, por exemplo, a alta direção, que é responsável por definir o apetite de risco da organização, aprovar as estratégias e os planos de continuidade. Os gestores das áreas de negócio, que são responsáveis por identificar os processos críticos e os seus respectivos MTPDs, RPOs e RTOs. Os gestores das áreas de tecnologia da informação, que são responsáveis por definir as soluções técnicas para garantir os RPOs e RTOs dos processos críticos. E também envolver os especialistas em continuidade de negócios, que são os responsáveis por conduzir a análise de impacto nos negócios, avaliar os riscos, elaborar as estratégias e os planos de continuidade e também monitorar o MTTR. A definição desses valores deve levar em conta os objetivos estratégicos da organização, os recursos disponíveis, os custos envolvidos e os benefícios esperados. Voltando agora para o exemplo de avaliação, então aqui eu comecei preenchendo a tabela em forma de perguntas para ter uma ideia do MTPD. Pensando no processo de fabricação de embalagens, as primeiras perguntas são qualitativas aqui. Como seus clientes reagirão a uma interrupção? Qual será o impacto para as outras atividades? Como a interrupção irá influenciar a perda de reputação? Quão difícil será recuperar o trabalho perdido? Então, pensando nos clientes que recebem essas embalagens que a empresa fabrica, quanto tempo é aceitável ficar sem receber? Para cada uma das perguntas foi estabelecido um tempo. Como eu falei antes, uma avaliação dessas é feita com os responsáveis envolvidos na área, com a alta direção. Aqui é só um exemplo mesmo para ilustrar como pode ser feito. Para cada pergunta ou situação foi selecionada uma opção, se o impacto seria marginal, aceitável, alto ou catastrófico. De acordo com essa seleção, até onde foi marcado como aceitável foi considerado como resultado lá na última coluna. Então, a primeira pergunta, por exemplo, até 4 horas era aceitável, 8 horas já era alto, então o MTPD ficou como 4 horas. Por último, nas perguntas quantitativas, quais serão os custos com reparos? Qual o custo das penalidades legais e contratuais? Quanto de receita será perdido? Então, ali até onde o prejuízo foi considerado aceitável, foi estabelecido o MTPD. Aqui o MTPD ficou entre 4 e 24 horas. Para definir o MTPD final desse processo, dependeria da avaliação dos gestores da área, stakeholders, mas provavelmente o mais aceitável seria ali em torno de 8 horas, já que a partir disso o prejuízo financeiro começa a ser significativo. Depois dessa análise, ali mesmo podem ser incluídos planos de ação
Eles são importantes para te ajudar a organizar e executar as estratégias de continuidade de negócio que foram definidas a partir da análise de impacto. Você deve elaborar um plano de ação para cada processo ou serviço crítico que foi identificado aqui. Agora, então, para finalizar, qual que é a vantagem de saber tudo isso? Qual seria a vantagem de realizar uma análise de impacto no negócio? Bom, a BIA pode trazer vários benefícios para uma empresa. Ela serve de base para avaliação de risco, porque permite identificar os cenários que podem causar perdas para o negócio e estimar a probabilidade de impacto deles. Ela também permite que a gente dê uma resposta rápida durante uma emergência, porque ela vai permitir também definir planos de ação efetivos para restaurar os processos ou serviços interrompidos no menor tempo possível. Ela dá uma noção de prioridades, ela permite classificar os processos e serviços de acordo com a sua criticidade e alocação de recursos. Ela também dá mais confiança para a tomada de decisão e julgamento no momento de crise, porque a gente tem um plano de ação bem pensado e testado. E por último, ela também melhora a resiliência da empresa, porque permite antecipar e mitigar os riscos, garantindo a continuidade das operações. Então, a BIA ela é uma ferramenta muito importante para o processo de continuidade dos negócios e para o sucesso de qualquer empresa. Bom, isso era o que eu tinha para mostrar sobre a BIA. Espero que tenham gostado da apresentação de hoje. Isso foi só um pouco da infinidade de recursos que a nossa solução tem. Vocês encontram tudo sobre o Soft Expert Suite e sobre o Soft Expert Risco no nosso site. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail ou com o nosso time de vendas, caso tenham alguma dúvida sobre a solução. Até a próxima! Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre esse tema, entre em contato através do e-mail da apresentadora. Visite nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para a gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade!